Muito bem, mais uma aula de gramática da língua portuguesa, mais uma aula de substantivo, a segunda. Agora há pouquinho nós tivemos a primeira aula sobre substantivo e agora, dando sequência, vamos para a flexão de gênero dos substantivos, masculino ou feminino. É isso que nós estaremos estudando a partir de agora. Como sempre, nós estamos nos filiando à didática, à gramática, aos ensinamentos do professor Nilson Teixeira de Almeida. Todos os exemplos aqui que nós estamos trabalhando nesta aula sobre substantivo, estamos pegando emprestado ao professor Nilson Teixeira de Almeida. Os substantivos se flexionam em gênero, número e grau. Nós vimos na aula passada flexão de grau, aumentativo ou diminutivo. Nesta aula vamos estudar flexão de gênero masculino ou feminino, Porque gênero é a palavra que se usa para classificar as palavras, sejam como masculinas, sejam como femininas. Agora, uma observação, no caso dos seres inanimados, essa questão de gênero masculino ou feminino é fictício, Porque, na verdade, eles não possuem sexo, como, por exemplo, o planeta. O planeta gênero masculino, mas você sabe que é uma ficção, O vaso, a estrela, a vida, essa marcação de gênero masculino ou feminino para os seres inanimados é fictício, fica a observação. E já vamos para a regra geral, O gênero masculino é marcado pela desinência O, enquanto o feminino pela desinência A. Esta é a regra, mas nem sempre a regra é observada. Estamos com muitos exemplos aí dizendo diferentes. Mas veja só, no geral, garoto, garota, aluno, aluna, lobo, loba, é a desinência O ou A que marca masculino ou feminino, isso no geral. Agora vamos entender o que sejam substantivos biformes, fugindo à regra do geral da desinência O e O, A, Os biformes não observam a desinência. Existe uma forma para o masculino e outra forma totalmente diferente para o feminino, como genro e nora, como ator e atriz, como pai, mãe, frade, freira, cavalheiro e dama. Veja que não tem essa história de marcar o feminino só pondo o A, masculino pondo o O, não. Aqui são substantivos biformes, duas formas, uma para o feminino e outra para o masculino, E agora nós vamos estudar os substantivos heterônimos. A ideia de substantivo heterônimo ocorre nesses substantivos quando a oposição entre masculino e feminino é estabelecida por palavras de radicais diferentes, como acabamos de ver nos biformes, O boi, vaca, genro, nora. Os biformes são também classificados como substantivos heterônimos, duas formas diferentes. Enquanto que os substantivos uniformes, eles não sofrem flexão para indicar masculino e feminino, Na verdade, a forma é a mesma, quem vai sofrer a distinção são os determinantes. E esses substantivos uniformes possuem uma única forma para feminino e para masculino. Não tem aquela história de mudar apenas com o A ou O, as desinências. Também não existe aquela história de biforme, uma forma masculino, outra para feminino. Não, esses são uniformes, é uma mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Se mudar, quem muda é o determinante. Nós vamos ver isso aqui melhor, Um dos substantivos uniformes são os comuns de dois gêneros, substantivo comum de dois gêneros. Esse gênero aqui faltou um Szinho, para poder ficar a concordância correta. A oposição entre masculino e feminino é marcada por determinantes. Veja, o Marte, aquele que morreu por uma causa. Tanto pode ser o homem quanto a mulher, a forma é a mesma, Marte. Se for para o masculino, nós pomos o artigo O, Se for para o feminino, o artigo definido A. Bom cliente, está sendo determinado por um adjetivo, se é masculino. Se o cliente é feminino,
então nós temos boa cliente. O que muda aqui é o adjetivo determinante. Esse dentista, essa dentista, veja que dentista é a mesma forma, tanto para o homem quanto para a mulher, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. O que muda é o determinante, seja o adjetivo, seja o artigo, seja pronome, enfim. O que muda nesses substantivos uniformes é tão somente o determinante. E acabamos de ver substantivo comum de dois gêneros, né? Onde só muda o determinante. Mas dentre os substantivos uniformes temos também o sobrecomum. Substantivo sobrecomum, para ele não existe marca distintiva alguma de masculino e feminino, nem mesmo no determinante. Não existe. A vítima. Alguém foi vítima de alguma tragédia aí e esta vítima tanto pode ser do sexo masculino como pode ser do sexo feminino, sempre será a vítima. Nem o determinante vai sofrer, né? Sempre será a vítima. Sempre. A testemunha de alguma coisa, sempre vai ser aqui feminino, né? O a criança, pode ser um menininho, pode ser uma menininha, sempre será a criança, sem distinção na palavra, nem no determinante. Substantivo sobrecomum. E agora nós vamos para os substantivos epicênicos. Isso aí se refere a certos animais que, para poder você identificar masculino e feminino, você precisa se valer dos adjetivos macho e fêmea. Certos animais, como o cavalo, né, são biformes. O feminino é égua, boi é vaca, bode é cabra, ovelha é carneiro, mas outros não, né? Como por exemplo águia. Águia, macho, águia, fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea. Cobra, macho, cobra, fêmea. Onça. Para saber se é masculino ou feminino, você se utiliza dos adjetivos macho e fêmea, certo? Estes são os substantivos epicênicos. Observação. Alguns substantivos apresentam um significado no masculino e outro significado totalmente diferente no feminino. O cabeça, você se depara com a expressão o cabeça, aí você já sabe que é o líder, é o chefe, né? Já a cabeça é diferente, a cabeça é uma parte do corpo. Aí tem o grama é unidade de massa, né? O grama, 10 gramas, 15 gramas, 100 gramas, unidade de massa, enquanto que a grama, né, no feminino, é a relva, é a plantinha. Esse substantivo se chama de heterossêmicos. Heterossêmicos possuem sentidos diferentes quando no masculino e quando no feminino. E aí, gente, nós ficamos por aqui com esta aula sobre substantivo, quando trabalhamos o gênero, né, a flexão de gênero dos substantivos. Esta é a nossa segunda aula sobre substantivo. Ficamos por aqui agradecendo a sua audiência e já convidando você para daqui a pouquinho voltarmos a estudar o substantivo, quando então estaremos trabalhando o plural dos substantivos compostos. Assunto muito importante para a sua prova de concurso, matéria aí queridinha do examinador, que adora, né, tentar atrapalhar a sua vida com o plural dos substantivos compostos. Mas você vai ter uma ótima oportunidade para se atualizar a respeito na nossa próxima aula daqui a pouquinho.